O que fazer para render mais nos estudos? Hoje nós vamos falar sobre isso. Fala pessoal, meu nome é Fernanda. Nesse canal a gente comenta sobre o mundo jurídico, sobre concurso público, sobre livros. Espero que você goste. Bom, o que fazer para render mais em provas, em estudos? Prova já é o resultado, né? Mas como render mais nos estudos? Como perceber que você está realmente conseguindo ali focar e estudar bem? Bom, na minha época, pessoal, eu usava algumas estratégias e eu vou falar com vocês aqui sobre essas estratégias. Primeira, na hora de estudar, o seu celular precisa estar longe de você. Ele precisa, como eu fazia, tá? Se você vai fazer assim, não sei, mas eu fazia e funcionava pra mim. Via de regra, eu cronometrava o meu estudo. Então, eu colocava que eu ia ali fazer um ciclo de 1 hora estudando o direito civil, por exemplo. Então, nessa 1 hora, eu colocava o cronômetro do meu celular, mas eu desligava a internet, às vezes colocava até em modo avião e colocava o cronômetro. Isso me ajudava porque eu tinha aquele lapso temporal bem delimitado e eu tinha o celular com as distrações, notificações, tipo assim, apagadas, né? Porque estava com a internet desligada, estava no modo avião e geralmente eu também colocava longe do meu campo de visão. Por quê? Porque se ele tivesse no meu campo de visão, era mais fácil que eu me distraísse com o celular. Então, uma das coisas que eu fazia era colocar o cronômetro para eu ter ali, pronto, eu vou estudar agora 1 hora. Estudei 1 hora, eu posso parar, dar uma pausa ali de 15 minutos, 30 minutos, enfim. Mas eu fazia esse cronômetro de 1 hora. Isso durante a tarde eu fazia 2, 3 cronômetros, às vezes mais, enfim, dependia de como era aquele dia ali de estudo para mim. Fazia isso, colocava o celular em modo avião, desligava a internet e deixava o celular fora do meu campo de visão. Outra coisa que eu também fazia com bastante frequência era tirar o Instagram do celular. Tirava o Instagram do celular, desinstalava, não desativava a conta não, nunca desativei. Eu sempre deixava ele fora do celular, né? Desinstalava o aplicativo, porque eu sabia que mesmo que eu pegasse o celular, não tinha muito o que mexer, não tinha muito o que fazer, eu não ia gastar ali horas. Então isso também fazia que eu perdesse um pouco o interesse de ficar mexendo no celular. Então eu também fazia isso, eu desinstalava o aplicativo, isso me ajudava bastante na minha concentração. Outra coisa que me ajudava bastante na minha concentração era ter um local para estudar. Eu tinha um local que era o local para estudar durante o meu estudo, uma parte dele, não ele todo, eu fui para cabines de estudo. E isso me ajudava muito. Primeiro porque você tem um ambiente ali todo favorável ao estudo, então você é levado a isso. As outras pessoas que estão naquele ambiente também estão estudando, então você se sente um pouco menos só. E na minha cabeça ficava muito delimitado que aquele lugar era o lugar de estudar. Então eu senti uma paz em estudar naquele lugar, que eu não sentia estudando em outros locais, porque eu realmente conseguia focar, eu conseguia fazer essa separação mental, assim, de que aquele lugar era para estudar. Então, ter um lugar reservado para estudo, e aí você pode fazer isso na sua casa, em uma biblioteca, em uma cabine mesmo de estudos. Essa cabine que eu falo aqui era paga, né, particular. Eu pagava um plano mensal para poder estudar lá e eu tinha assim a minha cabinezinha mesmo de estudo. Isso me ajudou bastante ter esse local delimitado para estudo. Além de ter o local delimitado para estudo, ter um cronograma de estudo, sempre sabendo o que eu ia estudar naquele dia, já tendo feito esse cronograma anteriormente, também me ajudou muito, porque isso me trazia clareza, eu sabia ali onde é que eu estava, eu sabia o quanto que eu já tinha evoluído, porque eu conseguia ver pelas métricas ali, porque eu sempre dei aquele checkzinho, né? Cada vez que eu alcançava ali uma meta, eu dava esse check, então isso me ajudava bastante. Se você, inclusive, está precisando de um cronograma, está se sentindo um pouco perdido no seu estudo, não sabe muito bem como montar esse estudo, eu deixo o link aqui do meu guia, do meu método de estudo, para que você conheça, para que te ajude aí nesse começo, nessa organização do seu estudo, para que te traga mais clareza sobre como estudar. Bom, mais uma coisa que eu fazia no meu tempo de estudo era fazer o estudo mais ativo possível. Isso me ajudava muito a render mais, a realmente ver que eu estava ali evoluindo. O estudo mais ativo possível, ou seja, se eu estava assistindo uma videoaula, que é algo passivo, porque eu estou assistindo, eu também ficava fazendo anotações. Por quê? Porque isso era ativo, então isso me deixava mais ligada. Eu conseguia compreender mais o conteúdo, eu conseguia absorver mais aquilo ali, memorizar muito mais aquilo dali, além de já estar criando o meu material para revisões. Ter o estudo mais ativo possível
Foi algo que me ajudou muito. Essa questão do estudo mais ativo possível, você vai ter que se perceber durante o estudo qual é a forma que é melhor para você. Às vezes essa é a melhor forma para mim, mas para você não vai funcionar tão bem. Aí você vai precisar se observar. Mas no meu caso, como no estudo para concurso, geralmente a gente estuda por muitas horas, é muito fácil que em um determinado momento você já se perca, já esteja mais cansado. E aí, tendo esse estudo mais ativo, você consegue se manter ali rendendo, tendo um bom aproveitamento daquele estudo. Então, por hoje, gente, são essas estratégias que eu deixo para vocês. Lembre que durante o seu estudo, você precisa se observar. Você precisa ver o que funciona para você. Tem muita gente que fala, isso é o que mais funciona, mas isso não existe. Existe aquilo que mais funciona para você, na sua realidade, aquilo que você consegue fazer. Eu, graças a Deus, tinha uma boa realidade, em que eu trabalhava só um período, então eu tinha os outros 2 períodos, manhã e noite, para estudar. Eu conseguia pagar uma cabine, que é a minha realidade, e isso me ajudou bastante. Mas você precisa observar na sua realidade o que é possível fazer. Eu tenho certeza que alguma dessas coisas é possível fazer e vai te ajudar. Sobre o celular, eu realmente recomendo que você deixe o seu celular um pouco mais distante, que você consiga. Por quê? Porque é algo que nos distrai muito fácil. Quando você percebe, você já está 15 minutos, 20 minutos, e às vezes você entrou para ver uma coisinha que era coisa assim de 30 segundos, quando viu 15 minutos. Então é muito importante que você deixe ele um pouco afastado, que você consiga se desligar para que a sua mente esteja ali voltada para estudar. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo também para aquele seu amigo que está estudando para concurso, que eu tenho certeza que também vai ajudá-lo. E nós nos vemos no próximo vídeo.